Olá pessoal, voltamos então agora para o nosso terceiro e último vídeo do texto, né, a respeito do texto A Deficiência Simbólica na Subjetividade Pós-Moderna, Bases para uma Sociedade Narcísica, né, da nossa disciplina de Subjetividade e Fenômenos Contemporâneos. Então, gente, só fazendo um resuminho rápido aí do que a gente viu no último vídeo, para a gente já cair direto no texto aqui, para não perder muito tempo. No último vídeo a gente conversou um pouquinho a respeito aí do narcisismo, do que é essa estrutura narcisista, né? A partir da teoria freudiana, né? A partir do próprio texto do Freud, uma introdução ao narcisismo, né? Aquele texto que a gente já viu em outros vídeos, inclusive, a respeito que o narcisismo ele seria dividido em dois tipos, né? O primário e o secundário. O primário seria aquele considerado normal e necessário para o desenvolvimento do ego, desenvolvimento do eu, né? Aquilo que estaria ali entre, né, as pulsões, o autoerotismo e o amor objetal, né? Então é aquilo que seria o responsável por fazer com que eu entendesse enquanto eu mesmo, lançasse minha libido para fora e especificamente conseguisse a atenção, né, a libido do meu objeto de desejo, e aí então ficaria sendo estruturado, fortificado por essa libido que é investido em mim, né? E o secundário seria basicamente quando o indivíduo lança essa libido para fora, ele não consegue localizar essa libido em nenhum objeto, em nenhum aspecto, né? Ou nenhum objeto de amor, mais especificamente, né? E então esse vazio, com esse vácuo, ou até mesmo pela superestimulação desse objeto, pela sufocação desse objeto, ele não lançaria então a libido para fora, ou lançaria e retornaria a ela, e ela ficaria presa no indivíduo, focada no indivíduo, e o indivíduo se tomaria, né, tomaria a si próprio aí como objeto de amor e ficaria ali, né, amando a si próprio, né? O que no primeiro momento poderia pensar assim, bom, então isso torna uma pessoa forte, né? Torna um ego forte, porque a pessoa é autossuficiente, ela não precisa do outro, só que na verdade, na prática, não é isso que acontece, né? Na teoria, alguém poderia pensar assim, só que na prática o que acontece é que essa pessoa, ao não trocar o amor, né? Não jogar o amor para fora e não receber o amor do outro, né? Amar para ser amado, e simplesmente ficar se amando, o que significa que ela anula o contato dela com o outro, anula o contato dela com o mundo, com a realidade, e que se forma, na verdade, é um ego fraco, é um ego fragilizado, porque ele não sabe lidar com o externo, né? Ele não sabe lidar com o limite entre ele e o outro, ele não sabe lidar, então, com a realidade. E ao não saber lidar com a realidade, basicamente, ele tem dificuldades em controlar os impulsos do id, né? Os impulsos do isso, né? E aí o princípio do prazer aflora, e aí é um ciclo de retroalimentação, né? Que aí, enfim. Bom, a gente viu lá no vídeo, não vou agora retomar tudo aqui. E outra coisa que a gente também viu no vídeo passado é a respeito da transmissão simbólica entre gerações, né? Ou a transmissão simbólica intergeracional, que se fala, né? E que muitas vezes, a gente viu lá no vídeo passado, essa passagem, né, de elementos psíquicos, de conteúdos psíquicos, ocorrem com falhas, né? Ou não ocorrem adequadamente, ou os símbolos que são passados de uma geração para outra muitas vezes se fortalecem ou se esmaecem, né? E aí, basicamente, o que a gente tinha conversado, o que a gente está observando hoje, né, que essa transmissão simbólica aí entre a era moderna e pós-moderna, na concepção aí do texto, né, houve uma falha, aconteceu, tanto é que é a base que está aqui, né, uma deficiência simbólica na subjetividade pós-moderna. Então, como houve essa deficiência na transmissão desses símbolos da era moderna para a era pós-moderna, essa deficiência simbólica é o que vai fazer surgir, então, o narcisismo, basicamente, porque, como a gente acabou de falar agora, né, em relação ao narcisismo, o indivíduo não encontra alguma coisa externa a qual se identificar, então, consequentemente, ele não vê um objeto simbólico, cultural, ao qual ele possa efetivamente amar ou temer, né? E como ele não encontra nem o amor nem o temor lá fora, ou seja, o mundo é um vazio, um vácuo, né? Tanto faz como tanto fez, não fede nem cheira, então eu fico aqui, né? Eu fico amando a mim mesmo e
todo o problema do narcisismo agora, né, não no nível micro de um indivíduo, mas no nível macro de uma sociedade, a gente começa a observar, né, a falta de capacidade de lidar com o externo, com o outro, com a realidade e tudo mais. Bom, resuminho, né, rápido do que a gente viu no último vídeo. Então vamos lá passar para cá, para agora direto, para a gente não estender e tentar ver se eu consigo fazer com menos de 1 hora esse vídeo aqui, né? Tentar correr um pouquinho mais. Bom, mas enfim, então agora a gente está na parte final do texto, agora a gente já vai para as considerações finais, onde a gente vai ver ali, né, os símbolos de uma configuração narcísica pós-moderna. Um pai sem poder e uma mãe incapaz de nutrir. Bom, a gente já viu um pouquinho disso até no vídeo anterior, né? Até no primeiro vídeo também a gente já deu uma faladinha sobre isso. Se já estão a essa altura do campeonato, acredito que já entendendo o que é essa figura do pai aí, né, visto como conhecimento científico, a figura da mãe é vista como conhecimento tradicional, como símbolos, né, de uma cultura baseada no conhecimento, né, a era do conhecimento, essa era que a gente vive aqui hoje. E agora a gente chega no final, ou seja, na parte da época pós-moderna, onde, né, de acordo com o texto aí, esses 2 símbolos de conhecimento foram esvaziados de poder. Né? E a gente vai ver agora como, né, essa partezinha final aqui, como que esses símbolos se esvaziaram de poder, e aí como que daí isso então deu a base, né, deu a sustentação para surgir a sociedade narcísica, que é o que a gente identifica aí na cultura pós-moderna, ou na sociedade pós-moderna, né? Bom, então o Green, né, que eu já tinha falado no outro vídeo, que é um psicanalista, André Green, desculpa, Alexandre Green, um amigo meu, desculpa, é o André Green, né, que é o psicanalista argentino, né, ele vai dar uma argumentação, vai dar uma sustentação, né, ele vai dizer aqui que argumenta que na psicanálise muito se fala sobre o pai morto totêmico, aquele que a gente já viu, né, falei até, acho que foi no vídeo passado ou no anterior, o pai lá do mito da horda primitiva, né, que é aquele pai que foi assassinado, então agora nenhum dos filhos quer ocupar agora o lugar dele, então o que se faz? Se coloca um totem no lugar do pai morto, e esse totem agora simboliza, representa o pai, ele é o símbolo do pai, e ele está o tempo todo difuso, agora ali, né, controlando os filhos, sendo uma metáfora, né, ou uma metáfora não, seria até, né, na própria mito freudiano, seria a própria estabelecimento da lei, né, que a lei seria isso, ela é algo que não está em lugar nenhum ali, né, ela está escrita em algum lugar, mas ela está o tempo todo ali atuando sobre a vida de todos nós, né, basicamente. Então nós hoje vivemos sobre essa sombra, né, desse pai tirânico totêmico que foi morto lá, né, lá no Paleolítico, né. Vai dar margem também para muitas religiões que vão enfatizar muito esse aspecto, né, de que, né, tipo, Deus está vendo, né, cuidado que você faz, você pode fazer e ninguém vê, mas Deus viu, né, Deus sabe, né, então essa coisa que fica lá, né, que em última análise é o nosso superego, né, que o superego nos acompanha o tempo todo, então por mais que você esconda dos outros, de você mesmo, você não esconde as coisas que você faz, né. Bom, mas vamos lá, tô indo lá, devaneios psicanalíticos e fujo do texto, né. Então o Green vai falar, né, que a gente fala muito na psicanálise do pai morto totêmico, né, e a relação dele aqui com o superego, né, com o supereu, contribuindo para o surgimento da civilização, a lei, né, para ter civilização tem que ter lei, né, pela ameaça da castração, a ameaça da punição. A lei, se você infringe a lei, você é punido ou castrado, né. Porém, pouco se fala sobre a mãe morta, que realiza uma castração anterior ao Édipo pela privação do seio. A ideia da mãe morta, gente, é uma ideia apresentada aí pelo próprio Green, né? Acho que foi o Green o único psicanalista que eu saiba que tenha criado essa expressão mãe morta. Não sei se outra, se a Melanie Klein, alguma coisa assim, também usou essa expressão, mas acho que não. A Melanie Klein usa lá a ideia do seio bom, seio mal, né? Mas a ideia da mãe morta, que é a ideia da privação do seio, né? Que a gente fala muito do medo da castração lá no Édipo, né, da criança, do menino principalmente, não tem um medo da castração lá, não é perder o poder do pênis e tal, né, de perder o poder que ele possui. Esse é o grande problema, essa grande ansiedade da castração, né? Só que o Green vai falar assim, mas antes dessa castração, que é mais simbólica na teoria psicanalítica, existe uma castração anterior, que é a castração do seio que não alimenta, né? Então é aquela mãe que, entre aspas, nega o seio ao filho, ao bebê, né? Então,
bem entre aspas aí, né? Porque isso não é uma coisa intencional, mas assim, por exemplo, uma criança que esteja com fome, alguma coisa assim, a mãe não consegue identificar os sinais, acha que é cólica, a criança está lá chorando, pensa que é cólica, pensa que é alguma outra coisa, e a criança está com fome e a mãe, entre aspas, nega o seio, né? Então isso é uma castração, é uma castração anterior à castração edípica, né? Porque tira o poder da criança, ou seja, você eu que, entre aspas, né, a figura da mãe que seria o ser que estaria full time ali à disposição para efetivamente suprir todas as demandas, carências, necessidades, desejos da criança, em algum momento ela falha, né? Em algum momento ela não vai fazer, ela não vai atender, e a criança pode entender isso como uma punição por alguma coisa, né, que ela fez de errado, tal, que a mãe agora está negando o seio, ou efetivamente a mãe que o leite seca, alguma coisa nesse sentido, tá? Então é essa metáfora, né, da castração do seio, né, da privação do seio. E também a mãe morta, como a gente já viu lá no outro vídeo, a ideia também de uma mãe que pode estar ali dando leite, dando de mamar, mas é só isso, né? É só a comida, não dá mais nada, né? Não faz um investimento libidinal, não faz um investimento na criança, né? Não tem uma troca de olhar como está aqui, né? Vocês lembram que eu falei isso lá no último vídeo, né? Principalmente o pessoal Reich, né? O pessoal reichiano fala muito assim, desse momento da amamentação, que é onde tem ali a troca do olhar entre o bebê e a criança, né? A criança ela faz isso, ela busca isso. Quando ela está com a boca ali no seio da mãe, os olhos da criança estão diretamente voltados para cima, né? A mãe está segurando aqui e a criança ela busca esse contato, ela busca esse contato com o olhar materno, né? E aí efetivamente tem ali uma relação para além da simples alimentação física mesmo, né, de comida. É uma alimentação emocional, uma alimentação psicológica, até uma alimentação espiritual, a gente poderia dizer, né? E se a mãe nega isso, ela até pode dar o peito ali, né? Mas ela tá lá no celular e tal, deu a comida, mas não alimentou. Entendem a metáfora, né? Metáfora, né? Então, assim, é nesse sentido que o Green vai estar falando da mãe morta, tá? Então, nessa perspectiva, para Green, né, a privação do objeto, no caso o seio, por uma mãe que não se faz presente, isso que eu estou falando, ela até pode estar dando de mamar, tá saindo leite e tal, mas ela tá lá, vendo a novela, vendo o filme lá e tal, e a criança está aqui querendo fazer contato com alguém, querendo ter uma relação e não consegue, né? Estaria na base das configurações narcísicas, pois, como a criança não encontra um objeto externo para investir sua libido, ou seria frustrada por um objeto insuficiente, ela retorna a libido de volta para o eu, realizando assim então uma espécie de processo de luto. Então, já que não tem nada lá fora, né? Eu tô até comendo aqui e tal, mas é isso, é só comida, entendeu? Não tem mais nada. O mundo lá fora não tem mais nada, então a criança ela para de buscar o interesse fora, começa a buscar o interesse dentro. E aí já começa a fazer um processo de luto, porque ela morreu, que tá lá fora, né? A mãe morreu, não tem mais, no máximo é isso aí, a comida mesmo, né? E aí a criança agora então passa a investir somente nela, né? E aí começa o processozinho aí do começo de um narcisismo secundário, né? Bom, vamos lá. Tal situação, então, faz surgir indivíduos que têm uma dificuldade de colocar o princípio da realidade sobre o princípio do prazer. Aquilo que a gente já viu no outro vídeo, e eu falei um pouquinho agora no começo desse, né? Pois ao retornar a libido sobre o eu, não tornam esse eu mais forte, mas sim o tornam enfraquecido, por ter uma maior dificuldade de lidar com o mundo externo. Eu falei isso hoje, né? Agora há pouco. Em lidar com o externo, com o outro. E isso fará com que o indivíduo tenha uma dificuldade em barrar os impulsos vindos do isso, ou seja, do id, prejudicando ainda mais as suas relações sociais. Tudo isso que eu falei agora há pouco. É isso, né? Já que o indivíduo, basicamente, ele não tem mais uma relação, ele não busca mais uma relação com o externo, então a realidade não faz mais sentido, a realidade não tem mais razão de existir, ou uma razão de ser. Então eu não me importo mais com a realidade, eu só me importo comigo, né? E aí, a partir do momento que eu só me importo comigo, eu não tenho mais. O ego, ele perde a sua função ali, a sua primeira, né, e talvez a principal função do ego, que é controlar os impulsos do id, né? Controlar o princípio do prazer. E como é que o ego controla o princípio do prazer? A partir do princípio da realidade. Ele vira pro ego, entre aspas, né? Pro id, e fala assim: não dá para fazer tudo o que você quer, porque a realidade nos impõe limites, né? Agora, a partir do momento que o próprio ego olha para a realidade e diz: quer saber de uma coisa? Não tem nada de interessante lá, né? Não tem nada com que eu tenha que me importar lá, nada de interessante. Então, para que reprimir o id? Né? Por que razão? Toca a
ficha, toca a bala, né? E aí, efetivamente, a gente vai encontrar isso, né? Problemas, pessoas com uma dificuldade de lidar, então, com esse externo ou com essa realidade, né? Por isso que vai ter até traços aí esquizoides, né? Então vamos lá. Mesmo não sendo a sua intenção, Grimm colocou a mãe morta no mesmo patamar do pai totêmico, né? Então mesmo que o Grimm, quando ele vai criar a figura da mãe morta para explicar essa primeira castraçãozinha aí, né, que a criança tem de um seio que priva, de um seio que, né, de uma mãe que priva a criança de um amor, de um contato, né, de um carinho, alguma coisa a mais. Mesmo falando especificamente do indivíduo, sem querer, o Grimm acabou colocando isso na mesma categoria do pai totêmico. Então é como se fosse uma entidade, né? Uma coisa que depois fica ali o resto da vida pairando sobre a gente, porque as minhas primeiras experiências com o mundo foram ruins, né? Então, cara, não tem nada nesse mundo pra mim não, né? Então, tipo, eu até tô aí, mas é isso. Né? Então isso acaba virando quase que como a mesma figura do pai totêmico, aquela coisa difusa que vai acompanhar a nossa vida, a nossa existência para o resto da vida, né? E me incomodando, me perturbando ali, né? Então, ou seja, né, um elemento mítico-cultural que interfere na forma de integração psíquica do indivíduo que está presente na vida do sujeito por meio da figura materna ou paterna no núcleo familiar, né? Que aí, simbolicamente, né, do mesmo modo como o pai totêmico do mito da horda primitiva, ele é representado no núcleo familiar pelo pai físico mesmo, né, pela pessoa que ocupa o lugar da figura paterna, né, que é quem manda, quem diz como é que a casa tem que funcionar e tal, né, alguém vai ocupar esse papel. No caso da mãe morta, a mesma coisa, alguém também vai ocupar esse papel. Basicamente vai ser, aí sim, mais proximamente a pessoa que amamenta mesmo ali, a mãe mesmo, né. E aí eu achei engraçado, eu achei essa imagem aqui, né, que é um quadro do Edvard Munch, né. Eu não conhecia esse quadro, 1899, aqui, A Mãe Morta e a Criança. Foi um quadro onde ele representa isso, né? A ideia de uma mãe, aqui no caso uma mãe morta mesmo, né? E uma criança aqui agora meio que desesperada pelo fato da mãe ter morrido. E é essa a sensação que a gente tem, né? O que vai ser de mim agora? Porque, tipo, o meu sustento, né? Literalmente quem me dava de comer era ela. Agora ela não tá aí. O que tem para mim nesse mundo agora? E isso causa uma angústia, isso joga o indivíduo numa angústia, né? Eu achei engraçado que eu estava falando que achei essa imagem aí, basicamente que eu estava procurando uma imagem de uma figura, por exemplo, de uma divindade, né, que representasse uma mãe, né, que representasse essa ideia de uma mãe morta, né? E é engraçado que eu procurei e eu não encontrei basicamente, não encontrei, né, uma figura de tipo, por exemplo, uma divindade, uma deusa que abandone os filhos, né, ou que deixe os filhos para morrer de fome, por exemplo, né? E aí fiquei me achando engraçado, fazendo um parênteses aqui agora no texto, tá? Só fazendo um pequeno desvio, mas depois eu volto, que é assim, estranho, né? Porque, por exemplo, assim, se o Grimm, não só o Grimm, outros psicanalistas também já tinham detectado isso, de que existe essa pré-castração aí, né, ainda na fase oral, né, quando a criança está mamando ainda, que já seria essa privação do seio. Isso deveria ter sido identificado por outras culturas, pelas culturas anteriores, isso ter sido representado em alguma divindade, algum mito, alguma coisa assim, e eu não encontrei, né? E aí é bem engraçado porque assim, você encontra mitos de deusas ou de mães que assassinam os filhos, né? Isso tem muito. A Kali na mitologia hindu, né? Hel ou Hela, né? na mitologia nórdica. Na mitologia céltica você vai ter a Ceridwen, né? Uma das representações da Ceridwen é na figura de uma porca, né? E aí a grande manifestação dessa porca, que é a porca que devora os próprios filhotes, então, assim, ou seja, é a figura da mãe destrutiva, a figura do feminino destrutivo, né? Mais ou menos na ideia de que ela é a grande porca, né? Ela é representada como uma porca, a porca que dá à luz a vários leitõezinhos, né? Mas ao mesmo tempo que ela dá à luz aos leitõezinhos, ela mata, ela devora, ela come eles de volta. Ou seja, uma metáfora para indicar isso daí, né? Que a mãe, ela te coloca no mundo e ela pode te tirar dele. E ela tem o direito de te tirar dele, né? Por isso que ela mata, né? Então, essa representação de deusas matando, né, os filhos tem bastante. Ou até de mães matando os filhos também tem bastante. Eu também me lembrei agora da Medeia, né, do mito grego, da Medeia e Jasão, onde Medeia assassina os filhos para punir
Jazão, né? Então, assim, essa ideia existe muito, mas é sempre a ideia de uma deusa, de uma mãe, matando os filhos porque os filhos, ou o companheiro, no caso aí da Medeia, né, o marido, alguma coisa assim, fez alguma coisa que desagradou ela, então como desagradou ela, ela vai lá com ódio, com raiva, ela vai lá e assassina, né? Não é o deixar morrer por inanição. Você não encontra uma divindade, pelo menos eu não, no caso eu não conheço. Se alguém conhecer, deixa aí embaixo aí escrito no vídeo que a gente até para trocar figurinha. Você não encontra nas mitologias a ideia de uma deusa que simplesmente deixa a cria morrer por inanição, por fome, né? Você vai ter na mitologia hebraica a Lilith, né, que vai se transformar num demônio. No cristianismo, ela, ou até não, acho que no próprio judaísmo ela era uma deusa assíria, se não me engano, né? Também Babilônia, não lembro direito. E no próprio judaísmo ela vai ser transformada num demônio. E a Lilith também é uma deusa que ela assassina crianças, né? Ou um demônio que assassina crianças, mas não por inanição, e sim ela mata o filho dos outros, né? Então a ideia de uma divindade ou de uma mãe que abandone os filhos à morte pela desnutrição, isso não localizei, eu desconheço, inclusive, em aspectos míticos aí das culturas. E aí eu fiquei até pensando, interessante isso, né? Porque se isso fosse um padrão comum, né, na humanidade, isso deveria ter sido captado ao longo dos tempos, e parece que não foi. Então, se parece que não foi, talvez isso seja um fenômeno mais moderno. Olha que interessante, né? E aí eu fiquei pensando assim, por exemplo, os sintomas da depressão pós-parto, por exemplo, das mulheres que rejeitam a criança, né? Por causa da depressão, deprime mesmo e tal. Será que esse fenômeno acontecia anteriormente? Ou, bom, talvez acontecesse, talvez até ocorresse mesmo de mulheres que, por alguma razão ou outra, até às vezes orgânica mesmo, biológica, rejeita a cria, né? Mas como a gente vivia num modo de vida mais comunitário, mais coletivizado, vamos dizer assim, o fato de uma mulher não amamentar ou rejeitar a criança, existiam várias outras mulheres amamentando ao mesmo tempo, e a criança poderia ser adotada, vamos dizer, entre aspas, aí, por uma outra mãe. E aí isso nem era muito percebido, né, como um elemento de uma criança que tem o seio negado, por exemplo, porque nunca ela teria um seio negado. Se ela não recebe o seio da própria mãe, uma outra mãe aparece e amamenta, né? Mas no mundo contemporâneo, no mundo talvez da idade moderna e da idade pós-moderna, onde a vida privada, a vida nuclear, a família nuclear, né, começou a ganhar uma dimensão maior, isso parece que começou a surgir mais. Então talvez esse fenômeno seja um fenômeno que a gente possa estar vendo surgir agora. Digo agora, tipo, né, do século XVII para cá, né, agora, né, 300 anos para cá, né. É interessante isso, né, porque eu fiquei até procurando, deve ter alguma figura de uma divindade que efetivamente deixe as crias à própria sorte, e eu não encontrei. Encontrei figuras de divindades, sim, que assassinam, mas assassinam por raiva, quase que como como um pai totêmico, né? Pô, fez alguma coisa que me desagradou, então eu vou lá e te puno, te mato, né? Isso existe, né? Como se fosse ter uma castração mesmo feita por uma divindade feminina. Mas essa coisa da privada da nutrição parece ser mais moderno, contemporâneo, né? E aí eu encontrei essa figura aqui do Eduardo Manche, né? Que diz, olha, então... E ele meio que capta isso daí, né? Tipo assim, claro, não é uma mãe que tá privando porque ela quer, mas é porque morreu mesmo, né? Mas essa angústia aí é um pouco representada aqui. Bom, enfim, fecha parênteses, era só um pouco de devaneio aí, já deu comi um tempo com isso, mas vamos lá. Bom, então nesse sentido, né, fazendo uma analogia entre o desenvolvimento psíquico dos indivíduos e das sociedades, pode-se metaforicamente identificar o desenvolvimento civilizatório a partir da seguinte relação tríade, né? Isso a gente já viu um pouquinho no outro vídeo, mas eu vou retomar aqui, né? Padrões culturais, ou simplesmente a cultura, que simbolicamente representam o pai, se impõem sobre modos naturais de viver, ou simplesmente a natureza, simbolicamente representa a mãe, né, que são compartilhados pelos indivíduos, ou seja, os filhos, de modo semelhante ao que argumentou Freud no mito da horda primitiva. Basicamente, todo desenvolvimento civilizatório, né, toda a tríade de desenvolvimento vai ser isso. Existem desejos naturais, basicamente desejo pela mãe, né, desejo do filho pela mãe, e existem exigências culturais que vão interditar
esse desejo, né? Que é a cultura, né? Que é o pai. O pai é né, lá no Édipo, é quem se intromete entre a relação, né, de amor ali, da dia de mãe e filho. É o pai que se intromete ali e faz o Édipo, né? Então, basicamente é isso, né, que vai acontecer no indivíduo e na cultura como um todo, e nas sociedades, né, como um todo. Com o tempo, os indivíduos se revoltam, então, contra a cultura e realizam ações compatíveis a uma tentativa de volta à natureza. Então, toda cultura, toda lei, toda regra, né, ela vai aos poucos se tornando mais rígida, se tornando mais autoritária, se tornando mais tirânica, né, e as pessoas que estão convivendo ali sobre esse tiranismo, elas se revoltam e tentam eliminar, então, esses padrões culturais e voltar aquela nostalgia dos tempos como eram bons a nossa vida no passado. A gente tem isso até hoje, né? Foi aquilo que eu já falei isso em alguns outros vídeos aí com vocês a respeito de como a gente romantiza a vida antiga, né? Como seria bom se eu vivesse lá na roça, né? Com uma carroça, umas galinhas, não sei o que. A gente acha isso muito, muito bonito porque a gente não viveu isso, né? Porque quem viveu isso sabe muito bem como é bom estar o conforto que a gente tem hoje no mundo tecnológico atual, né? Mas a gente sempre tem aquele sonho de que no passado a vida era melhor, né? E não era, né? A vida não era melhor no passado, né? As pessoas que sofriam também, a vida era sofrida, a vida era dura, né? Imagina você ter que eu tava vendo um tempo atrás aí um documentário lá sobre Israel. Um vídeo, na verdade, do YouTube, e aí mostrava lá, a menina que estava lá mostrando o poço onde as pessoas iam pegar água, né? Então todo dia as pessoas tinham que descer, descer para pegar, não era um pocinho que você vai lá com balde, não, as pessoas tinham que caminhar, descer, subir depois, assim, acho que era 30 metros carregando o balde. Então você imagina, porra, que inferno que era isso. Hoje a gente tem água dentro de casa, encanada, e fica brabo se um dia aí fica um dia sem água, você fica puto da vida e tal. Então, poxa, é óbvio que a vida no passado era mais dura, era mais sofrida, né? Mas a gente tem uma ideia nostálgica de que no passado a vida era mais, as pessoas eram mais felizes no passado. Enfim, não sei, né? Mas é mais ou menos isso aqui. Então as pessoas tentam voltar a essa vida fantasiada, né? Fantasiada do passado, um passado mais feliz, né? Porém, isso acaba se tornando, né, uma ameaça para o aniquilamento total da sociedade organizada. Então, se você para de se relacionar com os padrões culturais que você tem agora e quer voltar a ser como era no passado, essa sociedade que a gente tem, ela se aniquila. E a própria sociedade não vai deixar isso acontecer, né? E por essa razão, né, um novo poder centralizador, ou seja, um novo padrão cultural surge. Coloca tudo em harmonia, equilíbrio momentâneo e em seguida começa a impor novas regras e repressão e o ciclo recomeça. Né? Então, basicamente, é a ideia da ordem primitiva. Né? Você tem um pai que ele oferece segurança, né? Só que aí para isso, por essa segurança, ele começa a fazer exigências. Essas exigências começam a se tornar muito fortes para os indivíduos não aceitam mais, vão lá e matam o pai. Aí aquele que matou o pai vai lá, assume o poder, né, assume o lugar, ele começa a fazer o mesmo padrão, começa a fazer novas exigências, até que ele vai lá e é morto por outro. Então esse padrão, né, ele ocorre, sempre ocorreu, e a gente vê ele se repetindo ao longo da história. Né? Ao longo da história mítica, vamos dizer assim, né, dos indivíduos, né, a própria ideia a gente representa isso simbolicamente no nosso Édipozinho ali, cada um, né, na sua vida pessoal, mas também em nível macro nas próprias sociedades, né? Então vai estar aqui, ó, o padrão das repressões culturais sobre desejos naturais, seguidos por uma revolta com a promessa de uma vida melhor, que levam a padrões culturais que novamente se tornam repressores, reiniciando o ciclo, parece ser um padrão no desenvolvimento civilizatório. Né? A gente observa isso no desenvolvimento da civilização ao longo dos séculos, né? Um desenvolvimento civilizatório de base neurótica, né, da humanidade. Observa-se isso desde a Grécia Clássica até a Revolução Francesa. Então vocês vão ver lá no texto, né, colocava, olha, no passado quem que era o pai, né? Olha, o pai era Polis lá, né? Então você tinha lá, principalmente pegando lá na Grécia, né? Você tinha a Esparta e Atenas, né? Os dois grandes representantes das cidades gregas, né? Então a Polis e muitos filósofos como Platão, né? O Sócrates, até o próprio Aristóteles vão referir isso como o indivíduo é bom, o indivíduo é feliz se ele vive em relação à Polis, se ele segue as leis da Polis, né? Então a Polis é a grande, né? Essa organização cidade-estado, ela é a grande instituição, o grande pai, que se você fizer tudo o que a Polis
exige que você vai ser feliz, né? Ok, depois que o mundo grego cai, vem o mundo romano. Então quem é que passa a ser o pai? Ou melhor, quem destrói o mundo grego, né? A Grécia vai ser dominada por Roma, né? Roma toma a Grécia, né? Invade a Grécia, domina a Grécia, e agora não é mais a polis que é efetivamente o grande pai. O pai agora quem que é o império, né? O próprio Império Romano depois ele vai sucumbir, e quem é que vai suplantar o poder do império? Vai ser a igreja, né? O poder religioso. E depois do poder religioso, quem é que vai vir? Vai ser o poder científico, que a gente viu no outro vídeo, né? Então basicamente aqui na Revolução Francesa, que foi o que aconteceu no Iluminismo, né? Onde tudo que era sobrenatural, tudo que era superstição, tudo que tinha caráter religioso foi, né? Passa na guilhotina aqui, tudo que tinha a ver com tradição, né? A monarquia, tudo mais passa na guilhotina, né? E agora vamos começar um novo mundo aí, a era das luzes e tal. Então, quer dizer, isso a gente sempre foi vendo, né? Um pai que vai matando o outro, se colocando no lugar, né? Então, aqui, ó, né? Eu coloquei. Assim vemos que ao longo da história, da civilização, nas sociedades, o pai foi a polis, o império, a igreja e a ciência. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, né? Tudo bem, eu até entendo que ocorre isso, né? Um poder sobrepujando o outro ao longo da história, derrubando o poder, se colocando no lugar, controlando a sociedade se revoltando, porque a vida fica ruim, né? Fica ruim, ela fica castradora demais, ela fica são exigências culturais demais, então os indivíduos vão lá, derrubam esse poder, colocam o outro no lugar. Sempre foi assim, desde os gregos até a Revolução Francesa, né? Até a Revolução Científica. E a pergunta que a gente tem que fazer é, tá, mas e na sociedade pós-moderna, né? Quem é que é o pai? Quem foi que matou, né? Se o último pai era a ciência, quem foi que matou a ciência? Né? Quem foi que se suplantou a ciência? Quem foi que derrubou a ciência e se colocou no lugar dela? Né? Porque a ciência era a marca da sociedade moderna. A razão, não era isso? A razão, o eu, não era a marca da sociedade moderna? Então, se nós estamos na pós-moderna, significa que alguém foi lá e, né, decepou a razão e se colocou no lugar dela. Não é isso? Ou não era isso que a gente deveria esperar? Pois é, né? Aí a gente vai ver aqui que na sociedade pós-moderna, até brinquei aqui, né? A gente não sabe quem é o pai. Né? E até brinquei, né? Filho feio não tem pai. E por que filho feio não tem pai? Porque eu já falei isso até em outros vídeos, né? Que as pessoas não gostam muito de se assumir pós-modernos, né? Essa coisa da pós-modernidade, ela é uma coisa tipo assim, geralmente as pessoas acusam os outros de serem pós-modernos. Você é pós-moderno, fulano é muito pós-moderno, então, é quase como se fosse um xingamento em alguns casos aí, né? Por quê? Porque a pós-modernidade ela trouxe os problemas. A gente está vendo os problemas da pós-modernidade. E ninguém muito quer se assumir como responsável por isso. Então fica meio aí, né? O filho feio não tem pai, né? E aí, quem é o pai na sociedade pós-moderna? Aí a gente vai ver, né, o que vocês viram lá no texto, né, o que vai acontecer é uma novidade, né? Então o que vai ser novidade, né, para nós na sociedade pós-moderna é que esse pai do período moderno, ou seja, né, o conhecimento científico, a ciência, né, ainda não foi metaforicamente assassinado pelos seus filhos numa tentativa de usurpar o seu lugar, como ocorreu ao longo da história. Então não teve um poder sobrepujando o outro, né? Não teve um poder que sobrepujou o poder do conhecimento científico ainda, né? Então ninguém assassinou o pai ciência, né? Ao invés disso, o pai permanece o mesmo, né? Nós temos ainda a ciência como quem manda no mundo ainda, né? Porém, não do mesmo modo. Isso que é o ponto. Não do mesmo. E vocês já devem ter ouvido falar nessas expressões ciência moderna e ciência contemporânea. Você já deve ter ouvido falar essas duas expressões, né? Então é a ciência moderna, lá do começo da ciência até do século XVII até meados do século XX. Depois você tem a ciência contemporânea, da segunda metade do século XX para cá. O que aconteceu da segunda metade do século XX para cá, né? O pai, né, ou seja, o pai moderno, ou seja, a ciência, sucumbiu a ele próprio, pela sua própria incapacidade de controlar seu mundo, agora muito maior e mais complexo do que os mundos dos períodos históricos anteriores. É claro, né? O mundo do século XX, século XXI, é muito mais complexo do que era o mundo lá do século II, do século V, do século X. O pai não pode mais ameaçar seus filhos, ou seja, os indivíduos da sociedade, com a castração, porque ele ficou impotente. Ele se automutilou, de castrador passou a ser um ser castrado, né? E aí eu até botei esse memezinho aqui como uma piada, né? Vocês devem saber eu já conheci a história do gato de Schrödinger, né? Não vou contar, quem não sabe, procure na internet, né?
a teoria do Schrödinger, do gato de Schrödinger, a teoria da incerteza, né? E aí esse meme que tá aqui, né? Esse é o gato de Schrödinger, né? Ou não, né? Ou seja, é ele ou não, né? Enfim, gente, eu não vou conseguir explicar agora rapidamente o que aconteceu em meados do século XX, né? No texto também isso não está muito aprofundado, mas resumidamente, né? Se vocês lembrarem lá das aulas de História da Ciência de vocês, ou Filosofia da Ciência, né? Ou algumas aulas até que vocês tiveram comigo, acho que até lá naquela disciplina de subjetividade de fenômenos... Não, essa é agora, práticas integrativas lá em saúde, o que aconteceu lá em meados do século XX, né, foi que a física, basicamente, newtoniana, né, a filosofia cartesiana e a física newtoniana, elas foram abaladas pelo surgimento de um novo campo da física, ou melhor, dois novos campos da física, que vai ser a teoria da relatividade do Einstein e a teoria quântica do... não tem um dono, é Max Planck, né, mas do Born, do Heisenberg, todo aquele pessoal lá, né? Então, basicamente, a gente vinha de uma ciência que tinha certeza, que explicava o mundo, que dizia tudo, que respondia tudo, que era a ciência newtoniana. E ela vinha. Algumas coisas ela não respondia, mas dizia assim, mas ela não respondia porque a gente não teve ainda tempo suficiente de estudar. Espera um pouquinho, né? A ideia lá do positivismo, espera um pouquinho que a gente vai responder, a gente vai ter resposta para tudo, né? Para todos os aspectos do mundo, nas ciências das ciências naturais, né? Nas ciências humanas, nas sociais e biológicas, qualquer tipo de coisa, né? Aí, lá em meados do século XX, né? Na primeira metade do século XX, ocorrem as revoluções na física, né? Basicamente com Einstein, né? Com a teoria da relatividade, com a mecânica quântica, basicamente, né? E principalmente aí uma coisa, eu estou brincando com o Schrödinger, que é o princípio da incerteza. O que o princípio da incerteza vai dizer? Ele vai dizer que você não pode ter certeza de nada. Você pode ter previsão, né, de controle de fenômenos pouco complexos ou fenômenos que estão num período temporal muito próximo, né? Mas você não consegue prever com exatidão fenômenos muito complexos, né? Como, por exemplo, furacões. Você até consegue prever que vai existir um furacão, por exemplo. A água do oceano, o fenômeno lá é o Ninho, né? A água do oceano aqueceu muito esse ano no Pacífico, então no ano que vem a gente vai ter muitos furacões. Tá, isso tu até consegue, mas você não consegue saber quando, que dia, qual é a direção, se o furacão vai vir mais para cá ou mais para cá, a não ser quando já está muito em cima, quando o furacão já está vindo. Aí você consegue ainda fazer uma previsão, mas você não consegue prever tudo, né, com a certeza que lá a física newtoniana lá falava lá no século XVII, né? Então o que aconteceu? A ciência, que ela trabalhava com a verdade, se vocês lembrarem lá das aulas, né, de história da ciência, filosofia da ciência, né? A verdade que veio da filosofia, lá com os gregos buscavam, lembra? A aletheia, né? Buscavam a verdade. Os gregos buscavam a aletheia, a verdade lá na filosofia, isso passou para a religião, então a verdade estava com Deus no período medieval, aí veio a ciência e diz, não, quem vai dizer a verdade sou eu, né? Eu, o indivíduo, o homem, antropocentrismo, né? E aí, na metade do século XX, vem a própria ciência e diz assim, cara, a gente não tem certeza, né? Ou como está aqui, ó, pode ser ou não. E aí foi lá na metade do século XX onde a ciência parou de trabalhar com a ideia de verdade, a ciência não trabalha mais com a ideia de verdade, e ela passou a trabalhar com a ideia de probabilidade. Então, olha, é provável, né? Se você fizer isso, você tem 97,8% de chance de dar certo, mas certeza mesmo a gente não tem, né? Horas. Mas a certeza era o que a ciência disse que ela ia dar quando ela matou Deus, né, no período medieval. Ela, inclusive, acabou com as certezas que a gente tinha dadas aí pela religião e disse, eu vou dar a certeza para vocês. E agora a própria ciência vem e diz, eu não tenho certeza. Então o que aconteceu? A própria ciência, usando uma metáfora aqui psicanalítica e até uma metáfora mítica, né, como Cronos, né, que castra Urano, né, não teve um Cronos para castrar Urano. O próprio Urano, né, ou seja, a própria ciência, ela vai lá e se castra, né? Ela mesma diz, eu não tenho como responder tudo no mundo, né? Eu não tenho como ter certeza das coisas no mundo, então desculpa, foi mal, eu consigo vir até aqui, mas daqui para lá eu não sei, né? Eu não sei como responder, eu não sei como resolver, e eu não sei o que a gente pode fazer. Então, o próprio conhecimento científico castrou a ele próprio. Então isso foi inédito na história da humanidade, a gente nunca teve isso antes, um poder, um pai que chega no poder, e quando ele chega lá no poder ele diz, eu não sei.
sei lá, não sei, pô, eu nem sei porque eu tô aqui. Podia colocar outro no meu lugar aqui. Posso sair? Não, não pode mais, porque você matou o pai anterior, então você tem que ficar aí. Só que agora, esse que tá aí, diz, eu não tenho mais como responder tudo, né? Então ele não consegue mais exercer a sua tirania, porque certeza absoluta ele não tem, né? Ele pode ser o gato Schrödinger ou não, né? Rapidinho, né? Se não ficou claro essa explicação aqui, depois lá no encontro 5, vocês me perguntam e eu respondo melhor, tá? Então, né, uma coisa inédita aconteceu na era pós-moderna, né? Um poder patriarcal não foi usurpado por outro. É isso que eu estava falando, né? A ciência não foi dominada, não foi derrotada por um outro conhecimento. Não veio ninguém depois da ciência para dizer, a ciência estava errada, quem está certo sou eu, né? Como a religião fez com a filosofia lá no começo da Idade Média, depois como a ciência fez com a religião no fim da Idade Média, né? E agora a ciência fez com ela mesma. Não veio um outro conhecimento, sei lá qual, né? E veio e disse, a ciência está errada. Não, a própria ciência disse assim, eu não tenho certeza, né? Algumas coisas eu até tenho certeza, né? Se soltar as coisas caem e tal, mas assim, por que as coisas caem? Não sei, né? Pois é, então aí, ó, tem Newton lá, mas tem Einstein também. Eu não sei qual é a resposta para por que as coisas caem. Eu sei que elas caem. Eu até consigo calcular o tempo e tal, mas por que e como estamos numa briga aí até hoje, né? Entenderam? Então, assim, não veio um outro poder e usurpou a ciência. A própria ciência disse, eu não tenho resposta para tudo, né? E essa altura do campeonato ela está até dizendo assim, eu nem quero ter. Né? Vamos lá. Então, né, uma coisa inédita aconteceu na era pós-moderna. Um poder patriarcal não foi usurpado por outro, mas simplesmente sucumbiu perante ele mesmo, né? Tanto que teóricos têm dificuldade para marcar o ponto exato do surgimento da pós-modernidade. Lembra que a gente viu isso em vários textos, né? Olha, uns dizem que a pós-modernidade é nos anos 70, outros dizem que começa nos anos 50, outros dizem que é nos anos 2000. Ninguém sabe direito. Por quê? Porque não teve alguém que veio e pá, fechou, matou, né? O conhecimento anterior, não. Tá uma coisa ainda meio difusa. E tem gente que acha que a gente, inclusive, nem existiu pós-modernidade. Nós estamos na modernidade ainda, lembra lá do texto do Birman, né? Então, tá ali. A gente tá vivendo isso e não tem certezas sobre nós não temos certeza nem sobre o que a gente é, se a gente é moderno ou pós-moderno. A gente não tem essa certeza, né? Observa, né? Ó, lançando todos os indivíduos da sociedade num vazio. É isso que eu estou falando. A gente nem sabe se a gente é moderno ou pós-moderno. Então, estamos num vácuo, estamos no vazio, né? Não há mais leis imutáveis para serem seguidas, não há mais padrões corretos de vida, modos corretos de se comportar, etc. Né? Como o pai não foi assassinado, vivemos o vácuo do poder. Está aqui, ó. O pai não foi assassinado. Então, a gente está no vácuo. A gente tem um pai castrado no poder, um pai fraco. E aí a gente vai encontrar isso aqui, ó, do nosso. Eu já tinha até falado isso em outras aulas, né? A gente vai encontrar o Cazuza, que vai sintetizar isso de uma forma incrível, né? Claro, era poeta, conseguia fazer isso, né? E olha, ideologia, eu quero uma para viver. Eu quero uma ideologia para viver. Eu quero um sentido para minha vida. Eu quero alguém que me diga como é que eu tenho que me comportar. Uma ideologia que diga o jeito certo que eu tenho que viver o mundo, né? O jeito certo que eu tenho que viver a minha vida. Eu não tenho mais isso. Né? Então, como eu não tenho mais isso, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer na minha existência. Então, eu me torno, né, como o Cazuza, um ser angustiado, clamando por uma ideologia. Quando ele fala clamando por uma ideologia, ele está clamando por um pai, né? Clamando por um totem que me diga quais são as leis, quais são as regras que eu tenho que fazer. E hoje nós não temos mais isso, né? Porque o pai que a gente tinha, ele abdicou do poder de dizer eu vou explicar tudo, né? Então a ciência não faz mais isso, mas ele também não saiu do poder, não tem um outro que entrou lá e disse então eu vou explicar. Então a gente está no vácuo, né? Estamos vivendo esse momento de vácuo de poder. É louco isso, né? Primeira vez na história da humanidade. Então, metaforicamente, né, agora temos um pai impotente, esse conhecimento científico, veja que impotente é a forma de dizer, né? Que a ciência explica muita coisa. Mas a ciência abriu mão de explicar tudo. Né? A ciência não tem mais essa pretensão de explicar tudo no universo. No universo, até, talvez o universo é físico, né? Mas na existência, vamos dizer assim. Ela vai dizer, ela não quero mais explicar tudo. Né? E uma mãe que foi humilhada, ou seja, o conhecimento tradicional. Né? Porque quem humilhou o conhecimento tradicional? A própria ciência. Nós hoje, né, não aceitamos mais
os conhecimentos tradicionais dos nossos avós, como eles faziam as coisas, a gente, não, isso é coisa retrógrada, isso é coisa ultrapassada, eu não vou mais agir daquele modo, né? E muito dessa coisa ultrapassada que a gente não aceita mais, como por exemplo, tô com algum problema, vou lá tomar um chazinho para resolver, não, quero um remédio de verdade, não quero um chá que a minha avó lá fazia, não quero essa coisa de tradição, essas coisas tradicionais, não, eu quero uma coisa que funcione, eu quero um medicamento lá, testado, padronizado e tal, né? Então, quem é que fez isso? Foi a própria ciência. Quando ela vai dizer assim, todas essas coisas aí é misticismo, esse negócio aí de ficar fazendo chá, ficar fazendo não sei o que, não, isso aí não funciona não. O que funciona é aquilo que é o medicamento ou o tratamento que foi testado, foi feita uma pesquisa científica, tal. Tá. Então a tradição ela foi humilhada pela ciência. E aí a gente hoje está nesse vácuo. Né? A gente tem agora um conhecimento que era o científico, que dizia que ia responder tudo, que agora diz eu não vou mais responder tudo, e a gente tem um conhecimento tradicional, que era o bem ou o mal, o jeito que a gente vivia a vida, e a gente hoje diz, não, isso é passado, isso é bárbaro, né? Isso é retrógrado, eu não quero mais. Então eu não quero mais o passado, eu não tenho mais o poder no presente, a gente está no vácuo. Né? E os filhos, ou seja, os indivíduos da sociedade que não encontram um objeto de amor para lançar a sua libido. Né? Eu não consigo levar fé completa, nem fé completa não, né? Eu não consigo ter uma relação de amor completa nem com a ciência, nem com a tradição. Né? Não restando uma outra opção a não ser lançar a libido sobre si mesmo, dando origem a uma espécie de narcisismo secundário, ao padrão narcísico de funcionamento da sociedade pós-moderna. Então, já que eu não tenho mais um manual de como viver, né, que o conhecimento científico, que é quem domina o mundo hoje, não me dá isso. Eu não uso mais o conhecimento da tradição, né, dos padrões culturais sociais que eu tinha lá do passado. Então, já que eu não posso confiar não posso confiar no outro, então eu volto para mim. E aí, então, só o que importa sou eu. Né? Bom, vamos lá. Aí, sabe que eu tirei inteiro lá do texto, porque eu achei que era melhor copiar inteiro e colocar inteiro como está aqui do que ficar explicando. Então, eu vou ler direto aqui, porque é como está lá no texto. Né? Então tá aqui, o pai ficou fraco, a mãe ausente, o que simbolicamente representa para o homem pós-moderno ter que viver no vazio, na incerteza, no limite, pois os conhecimentos que a sociedade possuía vindos da tradição, ou seja, da mãe, né, foram considerados superstições inferiores pela ciência, ou seja, o pai. E posteriormente o próprio pai assume não ser capaz com toda certeza de fornecer os conhecimentos, a segurança e os valores necessários para a sociedade, para que a sociedade possa se ver afastada das suas angústias em relação à realidade. Assim, qualquer indivíduo nascido a partir do período pós-moderno possui cada vez menos, socialmente falando, um objeto, né? Uma instituição cultural simbólica de admiração, amor e ou temor, no qual deseja se identificar ou se diferenciar por meio de investimentos libidinais, que é o próprio tipo padrão neurótico, né? Ou eu me identifico ou eu não quero me identificar com ele. Né? Então, cada vez menos a gente não tem mais isso. Qual é o símbolo cultural, qual é o símbolo social hoje que uma criança, um jovem, vai olhar e vai dizer, eu quero ser desse jeito, ou não, eu não quero ser desse jeito. Não tem nenhum objeto de amor, nenhum objeto de ódio. Vocês percebem isso hoje na nossa cultura, né? Na cultura geral do mundo. Não tem mais algo que as juventudes assim, eu quero ser desse jeito, ou eu não quero ser desse jeito. Culturalmente falando, a gente não tem mais esses símbolos, né? Nossa cultura foi se esvaziando. Então não existe mais na sociedade o poder centralizador total do pai, no caso a ciência, né? Ou da mãe, a tradição, que possa assumir para si o status de possuidor da verdade, como existiu em outros períodos históricos. Né? Qual é o jeito certo de você viver a vida? Não sei. Né? Antigamente, quando a gente era na Idade Média sobre o poder do pai, religião, existia um jeito certo de você viver a vida. Né? Você podia não querer, podia não conseguir, podia não fazer, mas você sabia que tinha, você sabia o que você tinha que fazer, né? Tava lá na Bíblia, lá, como é que você tem que seguir, lá tal, você sabia. Ou mesmo que você não seguisse a Bíblia, existia a tradição da tua cultura, do teu povo, lá do lugar onde você habitava. Olha, aqui a gente se comporta desse modo, os homens se comportam assim, as mulheres se comportam assado, os velhos se comportam assim, as crianças se comportam assim. Existia um jeito certo, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Na sua época, no seu tempo, tinha que se comportar de um modo certo, tinha uma verdade que tinha que ser seguida. E hoje, qual é o jeito certo? Né? Qual é o jeito correto? Né?
qual é a roupa que é de adulto, qual é a roupa que é de criança, qual é a roupa que é de homem, qual é a roupa que é de mulher, né? Qual é o trabalho que é do velho, qual é o trabalho que é do novo, né? Não existe. Então, como você não tem mais essas certezas, né? Nem dado pelo totalitário conhecimento que está no poder, né? Seja no caso hoje a ciência, nem pela tradição, você simplesmente caiu no buraco, né? Caiu nesse vazio. Então aqui, ó, como não possui, mas é possuidor da verdade, como existiam em outros períodos históricos. Por consequência, as instâncias intermediárias da sociedade que representam esses poderes estão extremamente enfraquecidas, né? Então, as instituições sociais que representam esses poderes estão enfraquecidas. Como, por exemplo, a família, que a gente até viu lá no outro vídeo anterior, né? O que é uma família hoje em dia? Você não sabe dizer o que é uma família, né? No qual os indivíduos que ocupam o lugar simbólico da figura paterna e da figura materna refletem essa falta de poder, esse colapso cultural, ou, como argumenta Vanderlei, os pais perderam o direito de educar seus filhos e são induzidos a consumir serviços técnico-burocratas da sociedade do bem-estar. Esses serviços técnico-burocratas aí da sociedade do bem-estar é a gente, tá? Os cientistas das humanidades, né? Os pais hoje, qual é o jeito certo de você criar uma criança? Como é que você tem que criar um filho, né? Você sabe como fazer? Hoje em dia, não. Né? Mas existe um método científico agora que diz que para você ter um filho que não seja neurótico, você tem que fazer. Você não pode dar palmada, né? Porque se você der palmada, você vai querer uma criança neurotizada. Você não pode. As crianças fazem muito bullying, então você tem que ir lá e tentar controlar a crueldade das crianças, porque as crianças são cruéis e tal. Sério, né? Tipo assim, então existem essas regrinhas aí que eu tenho que seguir, e se eu seguir essas regrinhas, eu vou ter adultos melhores. Beleza. A gente já tá fazendo isso há algum tempo, e parece que os adultos que estão chegando aí, né, na fase adulta não estão muito melhores do que eram no passado. Mas ao mesmo tempo você não quer seguir as tradições que eram como os teus avós faziam, o jeito como os teus avós criavam os filhos. Se você for fazer isso hoje, inclusive você vai ser preso, né? Se você fizer o que os teus avós faziam, né? O modo como os teus avós criaram os teus pais, se você fizer isso hoje para criar os teus filhos, o conselho tutelar bate lá na tua porta, dizer que história é essa, né? Então, quer dizer, veja, a estrutura, núcleo central da sociedade, que é a família, ele não sabe mais como se comportar. Né? Um indivíduo hoje que é o pai, uma mulher hoje que seja a mãe, ela não sabe mais o jeito que ela tem que agir para criar corretamente um filho. Há 50 anos atrás, há 80 anos atrás, isso não era um problema, isso não era uma angústia. Todo mundo sabia como é que tinha que ser feito para criar uma criança. Do seu jeito, lá como eles faziam, mas todo mundo sabia, tinha um jeito. Hoje não tem mais o jeito. Né? Então você não pode mais seguir a tradição, porque se você seguir a tradição, o conselho tutelar bate na tua casa, né? E os serviços técnicos burocratas não estão muito melhores para dizer como é que tem que ser feito isso, não. Né? É só você ver aí as 45 milhões de teorias psicológicas, antropológicas, sociológicas, dizendo como é que você deve, por exemplo, criar uma criança, e muitas vezes elas são bem contraditórias. Né? Elas são meio antagônicas aí, né? Enfim, né? Então, ainda corroborando esse pensamento, já deu 52 minutos. De acordo com Cardoso e Garcia, o indivíduo contemporâneo vem se constituindo em um contexto em que a lei moral e a tradição se tornaram frágeis enquanto indicadores da maneira de melhor proceder. Eu estava falando agora. Então, a lei moral, ou seja, as instituições sociais, né, e a tradição se tornaram frágeis, né? Em como dizer o melhor modo de se proceder. Por exemplo, o melhor modo de você criar um filho, né? Tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Né? Na unidade familiar, encontramos na atualidade indivíduos assumindo o lugar e a figura do pai e da mãe. Né? Então, no caso aí, um homem e uma mulher que se casam, vão ter um filho e tal, é uma criança, eles assumem esse lugar simbólico do pai e da mãe. Né? Ou mesmo que não seja o pai e a mãe, né? Uma mãe solteira, vai ter lá a avó, alguém vai ocupar o lugar simbólico do pai e o lugar simbólico da mãe, né? De modo enfraquecido, ou poderíamos dizer quase mortos. Claro, eu não sei mais como é que eu tenho que fazer, eu não sei mais como é que eu tenho que criar um filho hoje, né? Então, como eu não sei mais como eu tenho que fazer, eu fico cheio de dedo na hora de fazer. E aí o que eu vou fazer? Ou eu vou sufocar a criança de tanto afeto, tanto amor, tanto carinho, tanto brinquedo, tanta atenção, tanta aula de judô, tanta aula de natação, tanto curso de inglês, porque ela tem que ser feliz, ela tem que ter o que eu não tive, ela tem que ser perfeita, ou eu vou, né, criar o filho olhando pro Facebook, filho, né? Então eu não sei como fazer, eu não sei como agir.
né? Eu não sei como me relacionar, porque as pessoas que assumem o lugar simbólico do pai e da mãe, elas representam essas figuras paterna e materna da nossa cultura, que também estão esvaziadas de poder, né? Então daqui dentro quase mortos. Dentro dessa configuração sociocultural, podemos especular que uma criança que nasça nesse ambiente terá maiores dificuldades de encontrar opções ao longo do seu desenvolvimento, né? Não só nos primeiros anos, mas ao longo do desenvolvimento, aí pega adolescência e tudo mais, né? De identificação social, onde possa projetar sua libido e acabará voltando ela para si própria, né? Favorecendo o surgimento de um padrão do psiquismo narcísico, ou como diria Caligares, tal configuração social familiar faz surgir um grupo social mais interessado nos valores reais do que nos valores simbólicos. E é isso que a gente vai encontrar muito forte hoje na nossa sociedade. As pessoas estão mais preocupadas em satisfazer as suas necessidades concretas, vou quase que dizer assim, biológicas, do que seguir algum valor simbólico, alguma tradição, alguma coisa que efetivamente tenha que ser assim, porque isso causa um bem para o coletivo, para a coletividade, porque os nossos antepassados faziam desse modo, né? Então, como a gente está bem menos simbólico e bem mais real, né? Real no sentido de corporal, né? De imediato, né? E a gente não faz as coisas mais intermediárias, a gente está muito mais narcísico do que neurótico, né? Então, o esvaziamento do poder simbólico das instituições sociais acaba por esvaziar o poder simbólico do núcleo familiar, né? A própria família é uma instituição social, fazendo surgir pais inseguros que são incapazes de reconhecer as necessidades da criança. Aí foi aquilo que eu falei, né? Ou sufoca ou abandona, né? Ou deixa no vácuo, né? Fazendo com que os investimentos libidinais sejam excessivos, né? Eu estava falando pela superidealização, ou faltantes pelo próprio esvaziamento dos pais, criando um cenário propício para o surgimento do narcisismo descrito por Freud, né? O fato mais preocupante disso é que esse sistema parece estar criando um círculo de retroalimentação. As condições sociais predominantes tendem a fazer aflorar os traços narcisistas presentes em vários graus, em todos nós. Essas condições tendem a transformar a família, que por sua vez modela a estrutura subjacente de personalidade. E aí o ciclo se recomeça, né? As estruturas sociais que a gente tem deixam as pessoas inseguras, as pessoas, no caso aí, os pais, né? Os pais inseguros não sabem mais como investir, como se relacionar com os filhos. Essa falta de segurança na hora de se relacionar, de investir libidinalmente nas crianças, acaba fazendo com que ou os pais sufoquem, ou, né, que deixa numa inanição, sejam mães e pais mortos, pais faltantes, o que faz com que a criança acabe efetivamente jogando sua libido de volta para ela mesma, criando um narcisismo secundário, não tendo interesse de se relacionar com o externo, não tendo interesse de se relacionar com o outro. Isso acaba esvaziando mais ainda os valores culturais, os símbolos culturais, que cria prais mais fracos, e aí o ciclo se recomeça. E é isso que está aqui. O que é preocupante é que a gente parece estar criando um ciclo de retroalimentação. Ou seja, não é que a gente está narcísico, a nossa sociedade está narcísica agora. Ela está ficando mais narcísica à medida que o tempo está passando. Isso que é o preocupante, ou seja, não é tipo assim, aconteceu, agora nós somos uma sociedade narcísica. Não é isso. Nós estamos aumentando o grau de narcisismo na nossa sociedade. E isso é complicado, porque aí acaba, de novo, né? O narcisista, ele não necessariamente tem um ego forte, ele tem um ego inflado, né? Tanto a libido dele mesmo, mas a libido do outro ele não tem porque ele não se relacionou, ele tem um contato ruim com a realidade, significa que em algum momento isso vai estourar, né? Em algum momento isso vai estourar, porque efetivamente a gente vai estar criando pessoas com ego muito inflado, e efetivamente uma hora a realidade vem cobrar a conta, e aí a gente acaba tendo coisas loucas, né? E a gente está vendo isso hoje muito na nossa cultura, na nossa sociedade, que é, por exemplo, a glamorização de patologias, a glamorização de transtornos, né? Principalmente glamorização de transtornos. Como é o exemplo dessa charge aqui, ó, né? Aqui, né? Um médico aqui, né? O indivíduo aqui subiu na balança, quebrou a balança, né? E aí o médico fala aqui para o sujeito: bom, vejamos, né? Podemos dizer que você está muito baixo para o seu peso, né? Olha, você está muito baixo para o seu peso.
Vamos distorcer aqui a realidade para adequar você a algo, porque eu não posso te ofender, eu não posso te oprimir, eu não posso te privar, eu não posso te represar. Então, ou seja, eu tenho até medo de dizer para você que você está gordo. Não, você não pode, você não está gordo, né? Não é que você está gordo demais para a sua altura. Não, a sua altura é que é muito baixa em relação ao seu peso. Né? Você não tem culpa. Né? O problema foi a genética, o problema foi a natureza, o problema foi a sociedade, o problema é sempre o outro. Né? O problema nunca é você. Tá vendo? Isso aqui é o problema. Que a gente já está tendo. A gente está chegando numa situação onde a gente se depara com a realidade e a gente olha a realidade, ou seja, sim, você está gordo, e aí, só que se você dizer para essa pessoa que ela está gorda, isso é ofensivo. Então, porque é ofensivo, você não fala. Então, você distorce e diz assim: não, olha, não é porque você está gordo, é que a tua altura é muito baixa. Né? Então, não é que você tem que emagrecer, mas é que talvez, puxa vida, a natureza te sacaneou, Deus te sacaneou, Deus não, né? Porque Deus não, a natureza te sacaneou, a genética te sacaneou, te fez com uma altura muito baixa. Mas olha, tudo bem, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com relação a isso e tal, mas não, teu peso tudo bem, problema é a tua altura. Compreendem? Então, esse tipo de situação, qual é a minha crítica, né? Por isso que eu falo assim, eu me sinto muito Freud nesse momento, porque eu me sinto meio pessimista em relação ao futuro, em relação a essas coisas. Porque, assim, a realidade, ela não tá muito aí para as pessoas, não. A realidade é a realidade. E uma hora ela se impõe. Nesse exato momento, na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente tá glamourizando patologias, né? A gente tá glamourizando transtornos, e a gente tá dizendo assim, não, ignora a realidade. Se você é feliz do jeito que você tá, então vamos fazer desse jeito aqui e bora lá. Né? Não importa se você está muito magra, não importa se você está muito gordo, né? Não importa, né? Vamos fazer o que você quer, porque você tem que se sentir bem, né? Só que a realidade, ela não liga para isso. A realidade, em algum momento, ela pega e se impõe. E aí, quando ela se impor, talvez a gente tenha um problema. A gente não, né? As pessoas que... Bom, a sociedade como um todo. A sociedade como um todo tem um problema, né? Quando a realidade efetivamente se impor. E aí, né, o que acontece? O que acontece é que, bom, o futuro dirá o que vai acontecer, né? De novo, eu volto a dizer, eu me sinto Freud, né? Eu me sinto meio freudiano, eu não vejo com muitos bons olhos o caminho que a gente está seguindo, né? Mas eu posso estar errado, pode ser que lá na frente a gente, nossa, graças a Deus a gente se livrou das amarras da cultura, se livrou das amarras da natureza, mas, enfim, eu sou um pouco mais pessimista. E aí o que a gente está vendo aqui, que com cada vez mais pessoas com traços narcísicos surgindo nos núcleos familiares, a própria estrutura do narcisismo da sociedade aumenta, com pessoas investindo sua libido não sobre si, né, realmente, mas sim sobre um eu que um dia foram ou sobre um eu que desejariam ser. E as consequências disso só poderão ser realmente compreendidas daqui a algumas décadas, né, ou daqui a alguns séculos. E aí eu trouxe aqui só para título de ilustração, uma coisa que veio muito à tona aí agora, nas últimas semanas aí, não sei quando é que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas agora aí apareceu aí umas reportagens na internet aí de, bom, casa direitinho com isso aqui, né, que é o tal do Age Regression, né, nem sei como é que pronuncia, que é uma mania, vamos dizer assim, de novo, é o que eu estou falando, uma glamourização de coisas que eu interpreto como um transtorno, né? Fico até com medo de falar transtorno, né? Porque você pode acabar sendo processado porque você fala coisas, enfim, né? E eu vejo uma glamourização de coisas que não deveriam ser glamourizadas, como por exemplo isso aqui, né? O que é esse tal desse age regression, né? Pessoas adultas que não se veem como adultas e se veem como crianças, então elas querem se comportar como crianças e viver como crianças. Ou seja, você pega uma pessoa, tipo eu, né, você pega um cara com barba e barba branca já, aí eu viro e digo, não, no fundo eu não me vejo mais como, eu não me sinto um cara aí com quase 50 anos, eu sou um menino com 7. E a partir do momento agora eu quero começar a ficar aqui, brincando de carrinho e brincando de soldadinho de chumbo, e o mundo tem que me aceitar com 7 anos agora. Complicado, né? Por que é complicado? Porque um menino com 7 anos tem que ter um adulto respondendo por ele. Né? E esse adulto não vou ser eu. Esse adulto vai ter que ser outro. Né? De novo, é o que eu estava falando antes. Em algum momento a realidade vai se impor. Esse aqui acho que são duas imagens que eu trouxe lá dos Estados Unidos, tá? Que eu peguei até dos Estados Unidos, que é para evitar de trazer qualquer imagem aqui do Brasil, que ainda, enfim, né?
Mas esse rapaz aqui, se não me engano, ele tem 70 e poucos anos, quando eu vi lá na reportagem, ele é cuidado por uma enfermeira que meio que adotou ele como mãe, né? É uma senhora já, tal, parece que ela não teve filhos e aí acabou adotando ele. Beleza, ele pode ter 4 anos de idade, o tempo que ele quiser, enquanto essa mulher for viva, enquanto ela pagar as contas, né? Mas vai chegar um momento, é isso que eu estava falando antes, que a realidade se impõe. A realidade não está nem aí pra gente, né? E é isso que o ego deveria fazer com o id lá quando a gente tem 2, 3 anos de idade. É começar a mostrar pro id e dizer assim, cara, menos, porque a realidade ela não tá nem aí pra gente. Ou a gente se adequa à realidade, ou a gente não vai chegar aos 10 anos de idade, né? Que é a criança que quer subir no prédio e amarrar uma toalha vermelha no pescoço e pular, porque ela é o super-homem, ela pode voar, né? E aí quem tem que dizer pra esse idzinho não fazer isso é o ego. É o ego que tem que dizer, não, cara, a gente não pode pular porque a gente não voa. É um dado de realidade. A realidade diz, nós não temos asas, nós não temos superpoderes. Se a gente amarrar uma toalha no pescoço e pular no prédio, a gente morre, né? A gente aí, o ego e o id conversando ali entre eles, né? Então a realidade se impõe. Então o ego deveria ter feito essa conversa com o id lá com 4 anos de idade. E o que a gente está vendo aqui, ó, são egos de pessoas com 40 anos que não conseguem ter essa conversa com o seu próprio id. E aí a pessoa diz, não, eu quero ficar chupando chupeta, eu quero ficar aqui brincando com ursinho, brincando com soldadinho de chumbo, brincando com carrinho com 50 anos de idade. Veja, não tem problema você brincar com 50 anos de idade. É legal, eu queria estar brincando, é lúdico, é bacana. Mas uma coisa é você brincar, é saber que você é um adulto por um período de tempo brincando, outra coisa é você dizer, não, eu sou uma criança. Peraí. Né? E eu vou me comportar com o mundo, vou me relacionar com o mundo como uma criança. Porque se eu vou me relacionar com o mundo agora como uma criança, foi o que eu falei. Eu tenho que ter um adulto cuidando de mim. Eu tenho que ter um adulto que vá trabalhar e traga dinheiro para dentro de casa para comprar comida. Porque criança de 7 anos não trabalha e não tem dinheiro para comprar comida. Então eu tenho que ter um adulto. E a hora que esse adulto morrer, como é que vai ficar? Né? Como é que é eu, que passei aí os últimos 10, 15 anos da minha vida tendo alguém me bancando, né, um pouco no meu delírio, eu vou chamar assim, né, que entrou no meu delírio, entrou na minha onda, né, me bancou, cuidou de mim, pagou as contas, e agora de uma hora para outra eu não tenho mais, né, porque a pessoa morreu. E aí, vou pro orfanato? O orfanato vai aceitar um cara desse tamanho lá? Entenderam? Por que eu digo assim que eu acho meio problemático que a gente hoje, eu vejo alguns setores da sociedade romantizando algumas coisas que devia assim, cara, chegou, deu, tá no limite, né? Mas parece que você falar alguma coisa contra isso, você ainda é o retrógrado, né? Enfim, gente, posso estar sendo aqui preconceituoso, posso estar sendo retrógrado até, né? Peço desculpa se estou parecendo isso, mas assim, de novo, as consequências disso a gente vai ver daqui a algumas décadas, ou daqui a alguns séculos, né? Como é que isso aqui vai se decorrer? Como é que isso aqui vai se transformar? Mas o que a gente já está vendo é isso aqui, ó. Veja, aqui, esses dois indivíduos aqui, por exemplo, nunca vão ser... Não vai virar uma neurose, né? Não vai ter ninguém lá tendo como é que é? Conversão histérica, né? Cegueira histérica. Não vai acontecer isso, né? Mas vai acontecer outros tipos de transtornos, né? O que a gente está observando, e aí eu quero chamar a atenção para vocês, né? Que amanhã depois vão estar na clínica, trabalhando na clínica, é isso, né? Cada vez menos vocês vão ver aquelas síndromes clássicas lá dos textos freudianos chegando no consultório, e cada vez mais vocês vão ver esse tipo de fenômeno aqui, né, batendo lá na porta do consultório de vocês. Bom, gente, tá certo? Já deu 1h07, eu queria fazer curtinho o vídeo, mas enfim. Então é isso, né? Espero que tenha ficado claro aí. A gente, né, o texto tá lá, qualquer dúvida também vocês pegam um texto, releiam um texto, né, vê lá o que vocês não entenderam e, de novo, né, anotem as dúvidas, porque daí quando a gente tiver o nosso encontro síncrono, então a gente pega e esclarece qualquer coisa aí que tenha ficado meio incompreendido aí no texto ou aqui nos vídeos, tá bom? Então a gente se encontra agora no nosso próximo encontro síncrono, né? Agradeço aí pela atenção de todo mundo, né? Anotem as dúvidas e a gente se encontra lá. Um abraço para todo mundo e até mais.